Fala galera, bom dia. Aqui eu tô no dia. Boa tarde para você, boa noite, boa madrugada. Tudo certo aí? Acordado, preparado para mais um grande vídeo. Quando eu digo grande, grande de vontade que vocês aprendam, tá? Tô tirando onda aqui não. É só para dizer que o vídeo tá bem feito, tá bem organizado, tá bem planejado para que eu consiga chegar a ter teu raciocínio, tá? Que esse é o nosso objetivo aqui, na verdade, a gente juntos conseguir aí superar as dificuldades na matemática, no raciocínio lógico e fazer provas, né? Acertar as provas, sair feliz dos concursos, do Enem, do vestibular, com aquela sensação boa que conseguiu resolver as questões. Olha, trago para vocês aqui hoje um conteúdo bastante importante, tá? Na verdade, é um conteúdo que eu acho que a gente pode colocar ele... Eu vou ficar em dúvida quando eu for dividir para qual playlist eu vou colocar. Depois eu vou até ver se eu posso colocar em duas playlists, porque esse assunto aqui, circunferência e círculo, eu poderia encaixá-lo dentro de geometria, tá? Da playlist geometria. Falar nisso, vocês estão explorando as playlists do canal. Galera, as playlists... elas organizam melhor para vocês os conteúdos, tá? Aqui nos vídeos vocês podem baixar e ver todos os vídeos, desde o primeiro que eu fiz até o último. Agora, se você vai nas playlists, você já encontra os conteúdos divididos em grandes blocos, talvez seja mais interessante para a tua organização pessoal aí. Então eu fico na dúvida, onde é que eu coloco circunferência e círculo? Na playlist geometria ou na playlist trigonometria? Eu acho que cabe nas duas, tá? Hoje nós vamos falar sobre circunferência e círculo, ver as conexões desse assunto, tanto na trigonometria quanto na geometria, falar de área de círculo, falar de comprimento, ver a diferenciação, falar de radiano, falar de ângulo, falar de arco, falar de raio, falar de diâmetro. Olha quanta informação importante. E aí eu digo o seguinte, para você ser bem sucedido na geometria, além de repetição, raciocínio, se apropriar da teoria, precisa também ter o vocabulário da geometria, né? A geometria, ela tem um vocabulário próprio, não é verdade, gente? O raio, um arco, um diâmetro, uma esfera, uma semisfera, enfim, é um conteúdo que tem um vocabulário que você precisa adquirir esse vocabulário, né? Tipo inglês. Tem que adquirir o vocabulário para poder falar a mesma coisa que em geometria, tá bom? Boa aula pra gente. Boa sorte pra gente, vai dar tudo certo. Então, circunferência e círculo, parte 1. Nós temos 2 vídeos, esse é o primeiro. Eu vou começar aqui fazendo algumas definições e já diferenciando logo. O que é círculo, o que é circunferência? Será que é a mesma coisa? Muitas vezes no dia a dia as pessoas usam com o mesmo sentido, mas como é no dia a dia, tá tudo certo, né? Passa tranquilo. A questão é dentro de uma prova. Dentro de uma prova, aí você tem que ter um rigor maior rigor matemático, né? Você precisa ter essa diferenciação tranquila em sua cabeça. Então tá aqui a circunferência, essa daqui, e aqui nós temos um círculo. A grosso modo, olha o que eu estou falando, a grosso modo, a circunferência seria um anel, um bambolê, certo? Já o círculo seria uma moeda, a grosso modo. Agora vamos pegar na rigorosidade da matemática agora aqui. Circunferência é uma figura geométrica pertencente ao plano que é constituída pelo conjunto de pontos que tem pontos igualmente distantes de um ponto fixo desse plano. Ponto fixo seria esse aqui, que eu vou chamar de Czão, tá? E aí a circunferência são todos esses pontos aqui, pessoal, esses infinitos pontos que têm a mesma distância desse centro aqui, tá? É isso que é circunferência, essa parte, essa região externa aqui, tá? São todos esses pontos reunidos, tá bom? E essa ligação desses pontos até esse centro, nós chamamos de quê? De raio. Bem, e aí, o que diferencia a circunferência do círculo? O círculo é o conjunto de pontos resultantes da união, olha, união entre a circunferência e seus pontos internos. Então o círculo é a circunferência, que é essa parte externa, unida com essa região interna. Aí nós temos o círculo, tá bom? Mas a grosso modo, se você não precisar de tanta rigorosidade na definição, a grosso modo, circunferência é um anel. Círculo seria uma moeda. Claro que a gente sabe que uma moeda não é o círculo, porque a moeda vai ter uma alturazinha e aí vira uma outra figura geométrica, tá bom? Mas a grosso modo, a gente pode falar dessa forma. Vamos embora. Aqui nesse slide agora eu trago muita coisa importante, tá? Começando aqui, raio, vocês têm que saber o que é um raio. O raio, eu acabei de falar, é o segmento que liga o centro da circunferência até qualquer ponto. Isso aqui é chamado de
raio, tá? Muito bem, o diâmetro é quando você tem dois pontos da circunferência que são ligados passando pelo centro. Então, esse segmento chamado de diâmetro, tá? Que liga dois pontos da circunferência passando pelo centro, nós chamamos de diâmetro. E tem uma coisa importante, o diâmetro é igual a dois raios. Você tem um raio aqui e outro raio, então, memorizar isso aqui, por favor, o diâmetro é igual a dois raios. Tem uma coisa interessante que eu não coloquei aqui, mas eu posso falar nesse momento. Se você faz essa ligação de dois outros pontos, aqui ó, A até B, e não passa pelo centro, então esse AB é chamado de corda, tá certo? Esse segmento a gente chama de corda, tá certo, galera? Outro detalhe importante, se eu colocar AB e colocar esse outro símbolo aqui, já seria um arco, tá certo? Arco. Aqui, ó. Vou colocar de azul aqui, azul. Essa região aqui, tá? Essa ligação de A até B, que eu pintei de azul, é chamada de arco, tá? Você vai diferenciar através disso aqui numa questão, se o cara não mostrar a figura. Se você coloca esse traço aqui, é segmento, então seria uma corda. Se eu faço esse outro símbolo aqui, aí nós chamamos de arco, beleza? Duas coisas importantíssimas que eu vou falar agora é a gente revisar a fórmula da área do círculo da circunferência e revisar o perímetro e também diferenciar quando é que eu uso uma coisa, quando é que eu uso outra. Eu estou aqui agora realmente com coisas importantes na nossa frente aqui agora, tá? A área, a área πr ao quadrado, tá? A área, para eu calcular a área da circunferência é πr ao quadrado. Veja que a área está em função do raio. Para eu calcular a área eu preciso de quê? Do raio. Gente, você calcular a área de um círculo de uma circunferência é você calcular essa região interna aqui, tá? É isso que é fazer calcular a área. Já o comprimento ou perímetro, que eu estou chamando aqui, alguns autores usam a expressão perímetro, outros autores vão usar a expressão comprimento, que a fórmula é 2πr, então 2πr, comprimento, πr ao quadrado, área. O comprimento de uma circunferência é como se você está aqui nesse ponto, vou fazer um bonequinho aqui, tá? Esse aqui é você está aqui nesse ponto. E aí você dá uma volta aqui no sentido anti-horário, nessa praça aqui, vamos chamar de praça, dá uma volta completa, dá uma volta, e volta para o mesmo lugar. Isso que você fez, você mapeou o quê? O comprimento da circunferência, tá? Quando vocês virem alguma questão assim, uma volta, o cara deu uma volta em torno de uma praça circular. Toda vez que disser uma volta ou duas voltas, enfim, volta, não é a questão do uma, não é a palavra volta. Vocês devem entender que ele está falando sobre comprimento, tá certo? Outra explicação seria assim, se eu pegasse uma tesoura e cortasse aqui, você tem aqui a circunferência, se você corta um pedaço ali e abre a linha, essa linha aberta seria o comprimento da circunferência. Então não confundir área com comprimento, tá certo? Eu trago alguns exemplos aqui para que vocês possam entender melhor comigo quando é que eu vou usar o πr ao quadrado, que é a área, quando é que eu vou usar o comprimento, que é o 2πr. Vamos nessa? Gente, trago o exemplo 1 aqui, bacana para vocês, tá? Vamos nessa. Exemplo 1. Um disco de raio 1, ele não disse 1 centímetro, enfim, 1. Tá aqui, ó. Um disco de raio 1, já identifiquei aqui. Gira ao longo de uma reta coordenada na direção positiva, como representado na figura abaixo. Então, olhem para a figura, é como se esse disco fosse fazendo isso aqui, né? Dando voltas, tá? Girando, girando, girando. Muito bem. Quando ele gira, a palavra gira remete à palavra volta. Vocês concordam comigo? Uma volta. Esse ponto P sai daqui e o ponto P gira todo. Melhor, desculpe, não o disco gira todo para que o ponto P volte para o mesmo lugar, digamos aqui, tá? O ponto P tem que voltar para o mesmo lugar. Bem, então observe, a figura mostra isso, né? P estava aqui, depois P estava aqui, provavelmente P vai estar aqui de novo, tá vendo? P vai estar aqui de novo e por aí vai. Considerando-se que o ponto P está inicialmente na origem, que é o 0 aqui, a coordenada de P após 10 voltas completas estará entre
Boa questão. Eu já matei aqui a palavra volta, mas o autor também usa de novo aqui a palavra volta. Então a gente quer saber, depois de 10 voltas, qual vai ser a coordenada, tá? Ó, aqui é coordenada 1, coordenada 2, coordenada 3. Qual vai ser a coordenada desse ponto P após 10 voltas? Bem, o que é que eu raciocinei? Uma volta seria igual ao comprimento da circunferência, tá? É o comprimento. Pessoal, comprimento, nós sabemos que a fórmula é 2πr, tá certo? 2πr. Portanto, o comprimento vai ser 2 vezes. O autor não se posiciona aqui em relação ao π, tá? Não se relaciona, não se posiciona, melhor dizendo. Mas, ao mesmo tempo, ele coloca assim, estará entre, então veja que ele não quer uma resposta cravada, tá bom? Nesse caso, então, eu vou considerar o π como 3,14 e o raio é quanto? Tá aqui, ó, raio é 1. Raio é igual a 1. Comprimento é igual a 6,28, fazendo essa continha aqui, tá? 6,28. Deixa eu explicar melhor para vocês o que significa esse 6,28. Aqui, gente, ó, o P estava aqui em 0. Depois que ele fizer uma volta completa, ele vai mais ou menos para aqui, tá vendo? Ó? Uma volta completa é isso aqui, ó, uma volta. Tá certo, só que o autor quer o quê? 10 voltas. A gente vai pegar uma volta, que é o comprimento, e multiplicar por 10. 6,28, que multiplica 10, que vai dar 62,8. E aí, cuidado aqui agora, esse número 62,8 está entre quem? Está na letra B, que é entre 62 e 64. Bacana essa questão, né? Gente, todo mundo inscrito aqui no canal, né? Todo vídeo eu falo isso, porque é importante vocês se inscreverem aqui no canal, tá bom? Compartilha também com os amigos aí, eu vou agradecer muito, tá? Redes sociais, Instagram, é o @vaguiarmate. Lá no Instagram eu coloco sempre questões, todos os dias eu alimento meu Instagram com questões de matemática e lógica, tá? Nos stories. Adiciona lá, gente. Vambora? Mais uma. Exemplo 2. O exemplo 2 é o seguinte. Cada um dos 7 círculos menores da figura a seguir tem raio de 1 centímetro, tá? O autor está dizendo, esses círculos menores aqui tem raio de 1, tá? 1 centímetro, 1 centímetro, aqui raio 1 também, raio 1, raio 1 centímetro também aqui e raio 1 centímetro, tá bom. Um círculo pequeno é concêntrico com um círculo grande e tangencia os outros círculos pequenos. Vamos traduzir isso aqui? Esse círculo do meio aqui, galera, esse círculo pequeno pela figura, tá? O que é concêntrico? Escreva aí na tua agenda, tá? No teu dicionáriozinho da geometria. Concêntrico tem o mesmo centro, tá? Então esse círculo menor aqui que eu pintei de azul aqui, o centro, tem o mesmo centro que o círculo maior. E tangencia, o que é tangencia? Anota aí também no teu dicionário. Tangencia toca, tá? Toca em um ponto só. Ele tangencia os outros pequenos. Cada um desses 6 outros círculos pequenos tangencia o círculo grande. A mesma coisa aqui, tá vendo, gente? Ó, toca uma vez só. Tangencia uma vez só aqui. Os outros 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na situação descrita, a área da região sombreada na figura em centímetros quadrados é muito texto aqui, mas a questão em si não está difícil. O que foi que eu raciocinei? Galera, a gente quer achar o quê? A área sombreada, né? Vamos marcar a palavra sombreada aqui. Sombreada é essa parte aqui, tá vendo? Ó, de cinza. É isso que a gente quer encontrar, essa região. Vê se vocês concordam com a minha estratégia. Eu pensei em fazer o seguinte. Pensei na gente calcular primeiro a área do círculo grande. Depois a gente calcular a área do círculo pequeno. Aí daqui a pouco a gente conversa, tá bom? Bora. Área. O autor está trabalhando. Então essa questão já envolve o quê? Área. Na questão passada foi o quê? Perímetro, volta, comprimento. Nessa é a área. A área do grande, a fórmula é πr², tá? Vocês me ajudam aqui a calcular agora o raio dessa circunferência grande. O raio vai ser desse ponto verde até chegar aqui, tá certo? Pronto.
Então vai ser 1, 2, 3, raio 3 do grande. Então vai ficar π vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, então 9π. A área do grande, todo. A área da figura toda é 9π. Vamos agora pensar na área do pequeno. O pequeno, um pequenininho desse aqui, ó, quando eu digo pequeno é esse aqui que eu estou pintando de verde. Um pequeno desse, a área vai ser π, o raio é 1 ao quadrado. Então vai ficar π, certo? Π vezes 1 é π. Muito bem. Tudo aqui centímetros quadrados, e aqui também centímetros quadrados, tá? Nessa questão, eu sugiro que você não transforme π em 3,14. Como é que eu vou saber, Vaguinho, isso na prova? É pelas alternativas, galera. Dê uma olhadinha nas alternativas. Nas alternativas tem o π. O π está expresso nas alternativas, então você não precisa fazer transformação. Vamos agora encerrar? A gente vai encerrar a questão fazendo área sombreada. A área sombreada vai ser a área do grande, que é 9π, menos os 7 círculos pequenos. Vocês concordam comigo? Se eu pego a área do grande e tiro os 7 pequenos, aí eu vou encontrar essa sombreada que está sobrando ali. Então vai ser menos 7 vezes a área de um pequeno, que é π. Portanto, a área sombreada vai ser 2π. Bacana essa questão, né? Resposta, letra C. Na verdade, se vocês prestaram atenção, teve um vídeo meu de geometria plana que eu já falei sobre esse assunto, mas eu falei de forma mais rápida. Aí eu voltei com esse vídeo aqui para aprofundar mesmo nesse assunto. A gente vai ter muita coisa aqui ainda. Nós vamos falar de radiano ainda nesse vídeo. A gente vai falar de questões que envolvem relógio, que sempre cai. Fica aí que tem muita coisa. Transformar grau para radiano, radiano para grau. E ainda tem um próximo vídeo desse assunto que eu vou trazer ainda as partes do círculo, aquelas questões envolvendo, sabe, figurinhas sombreadas mais complicadinhas. Eu vou trazer todas aqui. Falar sobre coroa circular, segmento circular, setor circular, tudo isso no próximo vídeo. Mais uma questão aqui para eu fechar essa parte de área e comprimento. Exemplo 3. Um carrinho de brinquedo corre em uma pista circular completa 8 voltas, percorrendo um total de 48 metros. Dá uma olhadinha no carrinho aí. Aqui ficou mais ou menos fácil para a gente, né? Se 8 voltas ele faz em 48 metros, para eu descobrir uma volta, eu vou pegar 48 e vou dividir por 8. Então eu descubro que uma volta é igual a 6 metros. Guarda isso para mim. Então, para o carrinho dar uma volta completa, 6 metros, um carrinho de brinquedo, claro. Desprezando a largura da pista e considerando π igual a 3, então essa questão é diferente de tudo que a gente já fez, porque ele já dá o valor de π, né? Eu fui feliz aqui, modéstia à parte. Na questão 1, substituí o π por 3,14 por conta própria. Na questão 2, eu não mexi com o π. E na questão 3, o autor já traz. Aí a pergunta é, o seu raio em metros é igual a... Bora, questão boa. Esses 6 metros é uma volta. Nós sabemos que uma volta é o comprimento da circunferência. Então, o comprimento da circunferência é igual a 6 metros. Comprimento, nós sabemos que a fórmula é 2πr. Tudo isso é igual a 6. O π a gente vai substituir por 3 aqui, tá bom? Então, vamos tirar o π e colocar 3. Vai ficar 2 vezes 3 vezes o raio é igual a 6. Ó, o que eu vou fazer. Eu vou fazer uns cortes radicais aqui, se liga, viu? Para você não se perder. 2 vezes 3 é 6. Com esse 6 de cá eu posso cortar. Portanto, o raio é igual a 1 metro. 1 metro que a gente vai marcar aqui na letra B de bola. Legal? De boas? Fica aí que a gente tem 10 minutos de aula ainda, tá? Bem, vou mudar um pouquinho de assunto, viu, galera? Vou mudar um pouquinho de assunto. Mudar e não mudar ao mesmo tempo, porque eu ainda estou falando de círculo, de circunferência. Só que agora eu quero entender a relação entre arcos e ângulos. E isso vai ajudar vocês a se darem melhor nas questões de trigonometria. Sabe aquelas questões de trigonometria que fala assim, considere que o ângulo é 2/3 de π rad. Aí você fica às vezes viajando, 2/3 de π rad. É 3π rad, ou então 3π. Pronto, chegou, agora é a hora de entender aquilo ali de forma suave, tranquila. Vamos nessa? Bem, nós sabemos que um ângulo
um arco pode ser medido através do grau, que é a medida mais comum na matemática. Tem várias formas de medir. Só que existe uma outra medida chamada radiano, e é isso que a gente vai tentar entender. Tentar não, nós vamos entender. Nós vamos entender o que significa o radiano, tá? O que significa o radiano. Essa outra forma tão conhecida. Gente, aqui nós temos esse ângulo aqui, observe aqui comigo, tá? E esse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa, vai. Ele projeta, se você ligar aqui e ligar aqui, você vai ter a projeção de um arco aqui, certo? Ele vai formar um arco que eu vou chamar de AB. Então aqui nós temos um arco. Esse arco é AB, certo? Quando você diz, se eu disser, ó, esse arco mede 1 radiano, o que eu botei aqui? Comprimento do arco é igual à medida do raio. Se você disser assim, esse arco mede 1 radiano, eu vou traduzir com bastante calma para vocês aqui agora. Quando a gente diz que o comprimento do arco é 1 radiano, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que esse arco, no caso AB aqui, tá? Esticado, se você esticar, corta aí o arco AB, se você esticá-lo, e você medir e ficar exatamente igual ao raio, nós podemos dizer que a medida desse arco é 1 radiano. Então, 1 radiano é um arco que tem a medida de um raio, tá certo? Quando você estira lá. Então, exemplo, se eu pegar um outro ângulo aqui, se eu pegar um outro arco, melhor dizendo, se eu pegar de A até C, galera, tá vendo? De B até C, perdão, de B até C. Aí, a medida de BC vai ser mais do que 1 radiano, porque se eu esticar o BC, dá mais do que o raio. Então, para início de conversa, é isso que é o radiano. É um arco que esticado é o mesmo tamanho do raio. Aí nós dizemos que aquele arco ali da circunferência mede 1 radiano, tá? Que aquele ângulo é 1 radiano. Beleza. Agora nós vamos para uma parte que interessa muito aqui, que é aprender a fazer a conversão de grau para radiano e radiano para grau. Se liga que eu vou te dar um macete bom. Vou fazer uma regra de 3, quer ver? Ó, presta atenção, vou explicar simples aqui. Se eu tiver um arco que tenha o comprimento R, esse ali é AB, aí nós vamos dizer o quê? A medida dele vai ser o quê? 1, porque 1 está em quê? Aqui em radiano. Então, se eu tenho um arcozinho lá, que o comprimento é R, eu digo que ele tem o quê? Qual é a medida? Está para quanto? Para 1 rádio. E se o comprimento for 2πr, ou seja, se for a circunferência toda, que é o 2πr, qual vai ser a medida em radiano desse arco? Então o que eu quero saber é, o arco completo, que é 2πr, mede quanto em radiano? Bora fazer aqui um cruz credo. Fiz até uma performance assim com a mão, porque eu estou empolgado aqui. Então vai ficar x, cruz credo, viu? X vezes r é igual a 2πr vezes 1. Não, esse r aqui é minúsculo também, desculpa, é minúsculo. Então corta aqui r com r, x é igual a 2π rad. Pronto, agora é que são elas, agora é que eu vou conseguir me expressar legal para vocês. Moral da história. Esse arco completo que tem comprimento 2πr, em relação a radiano, a medida dele é 2π rad, tá? Então, um arco completo de 2πr tem 2π rad de medida em radiano. Bem, na trigonometria, esse rad vai ser trocado por 1. Porque na trigonometria, o ciclo trigonométrico, o raio é sempre 1. Então, galera, se vocês virem em algum momento eu dizer assim, ó, o comprimento do arco é 2π. Às vezes eu vou omitir esse rad. Quando a gente omite esse rad no contexto da trigonometria, é porque o rad é igual a raio e raio é igual a 1, tá? Então vai ter momentos que eu vou dizer o comprimento é 2π. Está implícito aqui que é 2π rad. Agora eu cheguei no momento crucial da aula. Vamos nessa. Galera, vou fazer uma comparação aqui que vai fazer bem para vocês, tá? Ó, um arco completo tem quantos graus? Um arco completo são quantos graus? 360 graus. Concorda comigo? Pronto. E esse arco completo em radiano vale quanto? 2π. É por isso que nós dizemos que
360 graus é a mesma coisa de 2 πrad, tá? Então vamos memorizar isso. Em graus o ângulo vale 360 e em radiano ele vale quanto? 2π. Se eu dividir por 2 de um lado e dividir por 2 do outro, é por isso que a gente diz que um ângulo de 180 graus é a mesma coisa de πrad. E é isso aqui que eu vou usar para fazer as minhas transformações, tá bom? Resumindo tudo que eu disse, 180 graus, um ângulo de 180 graus é a mesma coisa de um ângulo de πrad. Ó, segura aí, fica aí que eu vou melhorar a explicação agora. Conversão de graus para radianos e vice-versa. 60 graus em radiano vale quanto? Eu vou fazer primeiro de uma forma mais demorada, depois eu dou um macete. Eu faço assim, ó. 180 graus, a gente acabou de ver que está para πrad. Não vou botar o rad não, porque o rad já sabe, né? E 60 graus está para quanto? Para x. É assim que a gente faz a conversão, tá? Faz seu cruz credo aqui. É claro que eu vou cortar aqui 60 com 180 dá 3, né? Para não fazer tanta conta. Então ficou 3x é igual a π. Portanto, x é igual a π sobre 3 rad. Ou simplesmente π sobre 3, tá? Tá de boa. Tá aí, galera. Π sobre 3 rad. Só que eu, particularmente, para os ângulos notáveis, eu não faço tanta conta não. Deixa eu mostrar para vocês como é que eu faço com esses ângulos notáveis aqui, tá? Eu vou dar uma manha para vocês. Que é o seguinte. Ó, galera, bota uma coisa na cabeça de vocês. 180 graus, a gente sabe que é πrad, certo? 30 graus não é 180 dividido por 6? Então, 30 graus é a mesma coisa de π sobre 6. Não precisa fazer regra de 3. 45 graus. 45 graus é 180 dividido por 4, concorda? 180 dividido por 4 dá 45, então 45 é a mesma coisa de π sobre 4, rad. 60 graus, a gente acabou de fazer é π sobre 3. 90 graus vai ser o quê? A metade de 180. 180 é π, então π sobre 2. Beleza? E 120 graus? Compliquei a vida de vocês? Compliquei não, sabe por quê? Foca aqui, ó. 60 graus não é π sobre 3? 120 graus não é o dobro de 60? Então pronto, é o dobro de π sobre 3. Por isso que é 2π sobre 3, tá? Rad. Esses ângulos aqui é importante que vocês memorizem, que são muito utilizados na trigonometria, tá? Lá no estudo da trigonometria, que a gente tem outra playlist aqui de trigonometria, vocês vão precisar desse conhecimento, tá certo? Tanto que eu vou pedir a galera, quando estiver assistindo alguma coisa minha de trigonometria, assista o vídeo de círculo e circunferência. Vamos lá? Tenho 3 minutos, mas tenho 2 coisas importantes para fazer ainda. É isso aqui e questões sobre relógio. Fica aí. E 2π rad sobre 3 para graus, como é que faz essa transformação? É assim, ó. Esse π rad aqui, você pode substituir por quê? O rad é 1, raio é 1. Π vezes 1π. Π é quem? Acabamos de ver 180. Você sempre pode trocar 180 por π. Então aqui, galera, vai ser 2 terços vezes 180, tá? Graus. Eu vou cortar 180 por 3 dá 60. 60 vezes 2, 120 graus. Mas a gente já sabia isso aqui em cima, né? Sem querer, eu já tinha dado a resposta aqui. Tá bom? Espero ter melhorado um pouquinho aí na cabeça de vocês. Agora, você vai ter que levar isso aqui para a trigonometria, viu? Em trigonometria nós vamos precisar saber fazer essas transformações. Entender que 180 graus, 180 grau é a mesma coisa de π em radiano. Que 90 graus é a mesma coisa de π sobre 2 em radiano. Valeu? Saideira aqui, para a gente finalizar. O clássico exemplo do relógio que a gente vê em muitos vestibulares aí, não é? Vamos lá. Um relógio de ponteiro está marcando 11 horas e 10 minutos. Eu já vou fazer esse desenho aqui, viu, galera? 11 horas e 10 minutos. Tem que ter cuidado só com uma coisa aqui. Esse relógio das horas tem que passar um pouquinho de 11. Você não pode deixar ele em 11, não. Ele tem que passar um pouquinho das 11. Observe que eu passei. A pergunta é, qual é a medida do menor ângulo formado pelo ponteiro das horas e pelo ponteiro dos minutos? Então, o que eu quero encontrar nessa questão é esse ângulozinho aqui que eu vou chamar de alfa, tá certo? Eu quero encontrar esse alfa. Mas antes disso, bora conversar uma coisinha aqui. Galera, um relógio completo é um círculo completo, ou seja, 360 graus. Concorda comigo?
O relógio está dividido em 12 partes. 360 dividido por 12, cada parte desse número 1 aqui até o número 2 vai valer 30 graus, porque eu peguei 360 e dividi por 12. E em relação ao ponteiro das horas, o ponteiro das horas, quando ele sai, exemplo, daqui do 6 e vai para o 7, ele roda 1 hora, concorda? Pronto, então a gente pode dizer que 1 hora significa 30 graus. De novo, quando o ponteiro pequenininho sai do 6 e vai para o 7, ele rodou 1 hora. E 1 hora é esse espaço que a gente calculou que é 30 graus. Isso vai me ajudar. Ou seja, 30 graus está para 60 minutos, que é 1 hora, viu? 30 graus está para 60 minutos. Bem, isso aqui foi importante. A complicação dessa questão em específico, complicação não, a observação, é que você tem que calcular esse ângulo aqui, galera, esse ângulo aqui, tá vendo, ó? Que eu vou chamar de beta, tá? Tá meio... O desenho tá meio barreado, tá meio esculhambado, mas dá para entender. Esse ângulo... Vixe Maria. Esse ângulo beta aqui, alfa beta, esse ângulo beta é o pouquinho que passou. Observe que o relógio, o ponteiro das horas, o vermelhinho, ele passou um pouquinho, não foi? É esse pouquinho que passou que eu quero descobrir quanto é que vale, tá? Fácil, quer ver? Vou fazer regra de 3. 30 graus está para 60 minutos. E esse pouquinho que passou, o pouquinho que passou foi quantos minutos? 10 minutos. O pouquinho que passou foram 10 minutos, tá? Aí você vai colocar aqui, ó, 10 minutos. Está para quanto? Tá para beta. Eu chamei de beta. Eu vou cortar, antes de fazer a regra de 3, eu vou fazer corte. 60 com 30 vai dar 2 aqui. Aí é só fazer um cruz credo aqui. Vai dar 20, tá certo? Portanto, opa, peraí, deixa eu ver se... Opa, quase eu errava, quase eu errava. O 2 é aqui, por favor, Vaguinho, não vai errar no final do vídeo. E eu vou cortar esse 2 com esse 10 aqui, dá 5. Portanto, beta é igual a 5, tá? 5 graus. Ô, galera, se vocês acharam muito confuso esses cortes que eu faço aqui, faça devagar a sua regra de 3, que vai dar 5 também, tá? Vamos encerrar? Para encerrar agora, eu vou raciocinar. Como é que eu vou achar o valor desse alfa? Eu quero saber alfa agora. Aqui vai ser 30, 60... Se tivesse em cima do 11, seria 90. Então, alfa vai ser 90 graus, tá? 30, 30, 30, menos esse 5 que eu acabei de calcular. Menos 5. Portanto, o valor de alfa é 85 graus. Bacana essa questão, tá? E aí, com essa aqui que eu fiz, te ajuda a fazer outras de relógio. Muito obrigado por terem esperado até o final comigo. Não deixem de forma alguma de assistir o próximo vídeo desse assunto, porque eu vou trazer questões incríveis de segmento de circular, coroa circular, setor circular, que muita gente só sabe área e perímetro de círculo, não se importa com as partes do círculo. E isso cai no Enem, cai em vestibular, cai em concurso. Então, vamos treinar para a gente ficar fera. Obrigado. Se inscreva no canal e bons estudos. Tchau!